Tratado de Brachot, Daf 10b, continuação. Na aula passada nós paramos nesse trecho do Daf, onde a Guemará estabelece uma discussão sobre o exercício da reza, que é um tema abrangente no Tratado de Brachot, e na questão do posicionamento da pessoa que assim o faz, no momento em que ela exerce essa maneira, que é uma das muitas maneiras de você expressar sua religiosidade, sua tradição, sua espiritualidade. E a Guemará discute a questão do mérito, do fato de que na nossa tradição a nossa espiritualidade não é pautada no nosso próprio mérito. Então, como lembrança do último trecho, Amar Rabi Yochanan, Mishum Rabi Yossi ben Zimra, Kol atole b'zichut atzmo, tolim lo b'zichut acherim. Vechol atole b'zichut acherim, tolim lo b'zichut atzmo. Rabino Yochanan disse em nome do Rabino Yossi ben Zimra, qualquer um que basear sua reza em seu próprio mérito, quando essa reza for atendida pelo divino, na verdade, se isso acontecer, é baseado no mérito dos outros. E quem quer que reze baseado no mérito dos outros, quando é respondido no seu próprio mérito. E dentre o que falamos na aula anterior sobre a importância dessa postura, podemos acrescentar o fato de que quando você faz algo pelo mérito alheio, isso mostra que você sabe o seu lugar, que você tem uma percepção de si mesmo, que permite que você entenda que a relevância do outro tem que estar acima daquela que tenho por mim mesmo. No caso, na espiritualidade, então, mais do que qualquer outra área. Por quê? Porque a espiritualidade tem que ver e tem que ter que ver com a suplantação, com a superação do Yetzer Hara em nós. Com o fato de que nós observamos o ego, o Yetzer Hara em nós mesmos, e a espiritualidade é o exercício para superar esse problema, que é uma característica da natureza humana, um método de sobrevivência do ser humano durante milhares de anos, mas que se tornou doentio. Suplantou a nossa capacidade de observar a realidade conscientemente, lúcidos. E esta é toda a saga do Sefer Bereshit, toda a saga das Escrituras como um todo. A saga do ser humano, que enlouqueceu e precisa voltar para o seu lugar, que na nossa tradição é ilustrado como o Éden, em outras tradições ilustrado de outro modo. Algumas nem ilustram como um lugar para onde você teria que voltar, e sim um lugar para onde você estaria indo. Mas, histórias à parte, há algo de errado com o ser humano que precisa ser resolvido. Esse caminho, o caminho de você suplantar o próprio ego, é o caminho por excelência. Por isso, uma coisa tão comum como essa, a reza, tem que ser baseada no mérito alheio. Ela não pode ser um exercício de inchar o ego, de inchar o Yetzer Hara. Quando a reza é um exercício de inchar o Yetzer Hara, a espiritualidade não está sendo exercida como deveria. Então, a Guemará prossegue, Moshe talá b'zchut acherim, sheneimar, zechor le'Avraham Yitzhak ule'Israel avdech. O Moshe se baseou no mérito dos outros. Então, nós já pegamos logo o exemplo maior que tem, né? O maior de todos os profetas fez isso. Como ele disse, quando ele rezou, lembre-te de Avraham, Yitzhak e Israel, teus servos, em vez de dizer
reconheça aí o que eu fiz. Não é? Não me faça ter feito tudo isso em vão, como se eu tivesse um senso de importância. Ele falou, lembra-te de Avraham, Yitzhak e Israel, teus servos. Então a lição que a Guemará está dando é que ele não usou o mérito de si mesmo. E que ela quer aludir, sem dizer, é que ele era sempre assim. Sua espiritualidade era pautada, portanto, na tradição que ele recebeu. E esse seria, então, o segredo de você desviar a sua atenção de uma construção de uma personalidade fictícia, mental, o herdeiro, ou a figura, o judeu, ou o fulano de tal. E aí o texto prossegue, Talulo b'zchut atzmo, shneimar vayomer leashmidam lulei Moshe, v'chiro amad beperetz lefanav, lehashiv chamato v'cham shchit. E aí quando ele foi respondido, ou seja, quando essa história foi contada mais tarde, foi contada como se a questão que tivesse sido resolvida foi resolvida por causa dele. Como está dito, e ele diz que os destruiria, se Moshe, seu escolhido, não tivesse estado perante ele, para desviar sua ira destrutiva. Então veja, como foi contado no Terrilim a história, foi Moshe que causou o benefício, mas na cena não é dito desse modo. Moshe pediu, em nome do Avraham, Yitzhak e Israel, que o povo de Israel fosse preservado. Mas é como se ele tivesse aumentado o próprio mérito. Então o paradoxo é esse. O meu mérito é o mérito do outro. E o mérito do outro é o meu mérito. Então o conceito do mérito, o mérito está na capacidade de suplantar o Yetzer Hará. É nisso que está o mérito. Isso é muito importante, porque muita gente constrói a espiritualidade baseada em alguma bondade que ela faça. Como se isso adicionasse uma espécie de conta bancária celestial. Mas quem faz uma coisa dessas, com isso em mente, não está cumprindo a mitzvah lishma, pelo seu próprio valor. Está querendo algo em troca. Mas sendo assim, então como você constrói o próprio mérito? Então é isso que a Guemará está respondendo. Você constrói o próprio mérito, se baseando no mérito do outro. Por isso que nós rezamos, não com base no nosso próprio mérito, mas com base em Avraham, Yitzhak e Yaakov, os sábios, enfim. Essas pessoas boas aí que não sou eu. Quando eu consigo sair de mim, aí eu consigo o mérito. E quando eu não consigo, então, mesmo a bondade que eu faço é perdida no meu ego, porque ela só serve para inflar o Yetzer Hará em mim. Eu perco o mérito. Esse foi o último trecho. E aí nós prosseguiremos. Chizkiya tala b'zchut atzmo. Dirtiv zacharna et eshet ithalachti lefanecha. Talu lo b'zchut cherim shenemar veganoti et ha'id hazot lehoshia למען דוד עבדייך. והיינו דרבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי, מה דכתיב? הנה לשלום מעלי מר. אפילו בשעה ששיגר לו, הקדוש ברוך הוא שלום, מר הוא לו. Então Hizquiyahu se baseou, quando ele rezou, no próprio mérito, na cena que vimos, transcrita no texto. Como está dito, por favor, lembre-se que caminhei perante ti, como está escrito no texto do Yeshayahu. E não era mentira, no caso de ele ter procurado seguir os caminhos tradicionais e tal. Até aí tudo bem. Porém, ele estava aquém do que a tradição reflete. Então, quando a divindade lhe respondeu, só respondeu baseado no mérito de outros. Como está dito, e eu protegerei essa cidade e salvarei por mim mesmo e por Davi, meu servo, que era o ancestral do Hizquiyahu, conforme está em Melachim. Então veja, por mim mesmo e por Davi. Mas ele era o cara que caminhava, que seguia. Não, mas não quer dizer nada. Ainda resta para a cidade o mérito de Davi e o mérito do próprio Hashem, que faz o bem, mas não o dele. E isto foi o que o Rabino Yehoshua ben Levi disse. Ou seja, o que ele quis dizer.
Porque o Rabino Yehoshua ben Levi tinha dito: qual é o sentido do que está escrito? Tu restauras a minha saúde e me dá vida, ainda que em lugar de paz eu sinta muita amargura. E aí o restante do verso vai dizer: tu desejaste minha vida e a preservaste da cova da inexistência, pois lançaste todos os meus pecados para trás de ti, que é um texto de Yeshayahu 38:17. Então, o questionamento do Rabino Yehoshua ben Levi: qual é o sentido disso? O verso ensina que mesmo quando o santo, bendito seja, envia paz, no caso do Hizquiá, que curaria a doença dele, para ele se tranquilizar, aquilo foi amargo para ele, pois a divindade não considerou o seu mérito. Então a experiência não foi experimentada da melhor forma, mesmo que o benefício tenha sido recebido. Então o Talmud está trabalhando com várias nuances nesse processo da relação que nós temos com o divino, com a espiritualidade, com a providência. Como estamos falando, a providência não é um sistema de satisfação dos desejos da mente e do ego de quem quer que seja. O benefício providencial tem a ver com aquilo que é maior do que você enquanto historinha, pessoinha. E essa ilustração serve para dar, como aproximar uma lente para que a gente enxergue um pouco isso. A cidade e os problemas que ela enfrentava, sobre a qual o Hizquiyahu rezava, seriam atendidas não por causa dele, porque apesar de ele falar a verdade de que caminhava perante e tal, quando ele expressou isso como condição para ser ouvido, mostra que ele não estava cumprindo a mitzvah lishma, pelo seu próprio valor. Ele não estava fazendo o correto porque é correto. Ele estava fazendo o correto como se ele estivesse fazendo um investimento financeiro. Como se o divino estivesse lhe devendo. E o divino não estava lhe devendo. O divino não deve nada a ninguém. Então, apesar de ele ter sido restaurado, aquilo foi uma experiência de amargura. Por qual motivo sabemos que foi uma experiência de amargura? Segundo a narrativa, foi lhe dado um conjunto específico de anos para viver. E a amargura está no fato de você saber de antemão que vai morrer na data tal. E todo o pensamento e a agonia que isso gera. Como a pessoa descobrir que tem uma doença terminal, que o matará inevitavelmente em X tempo. Então, ao mesmo tempo que ele foi curado, entre aspas, do problema que o afligia naquele momento, aquilo foi amargo para ele. E o resultado ter sido deste modo, a Guemará nos informa, é porque ele, o mérito dele, suposto bem ou supostas mitzvot, que ele achava que era seu valor nessa conta bancária imaginada que ele criou, aquilo não foi bom para ele. Então ele experimentou até o retorno da boa ação, mas de maneira amarga. E qual o objetivo, agora olhando a coisa invertida do ponto de vista da espiritualidade? Por que então ele teria que experimentar a coisa de maneira amarga, não sendo considerado seu mérito, por ter cumprido boas ações, mas não lishma, não pelo seu próprio valor? Porque a amargura quebra a narrativa egóica, mental, que nós temos sobre nós mesmos. O sofrimento destrói as histórias que nós construímos sobre nós mesmos. Eles contradizem as teorias que nós inventamos contra nós mesmos. O sofrimento, portanto, afeta a narrativa egóica e nos dá a oportunidade, não garante que aconteça, mas nos dá a oportunidade de superar o Yetzer Hará. Por isso mesmo, tendo sido atendido, em tese, pelo mérito de Davi, pelo próprio Hashem, como o texto
apresenta a narrativa, a experiência foi amarga. Isto é, havia ainda o que lapidar, o que melhorar, e melhorar, lapidar a mentalidade, o Yetzer Hará, é um processo inevitavelmente doloroso, inevitavelmente amargo. É preciso passar por isso conscientemente. Mas ele não quis, então isso foi lhe colocado goela abaixo. Porque ou era isso, ou era a morte. Ele não teve escolha. Então, ele até recebeu a paz, ou seja, ele recebeu a resposta que ele procurava. Se tranquilizou, mas aquilo foi amargo para ele. E o motivo de ter sido é esse. O mérito dele não foi levado em conta porque não havia. Toda boa ação que é feita com interesse não gera mérito. Mesmo que seja uma boa ação, e toda boa ação gera um bom resultado, mas não gera mérito. Mérito só vem daquilo que eu faço sem nenhum interesse. Nenhum que seja. Nenhum interesse, aspas, espiritual. Nenhum mesmo. Isso é mitzvah lishma. Cumprir o mandamento pelo seu próprio valor. Então a Guimarães prossegue. Então nós havíamos já começado um pouco a discutir sobre aquela cena do quarto que a mulher de Shunem tinha feito para o Elishá. Aí a Guimarães começa a discutir aquela cena lá, porque concluímos um raciocínio, mas aquele assunto ficou em aberto e agora nós voltamos para ele. A mulher de Shunem sugeriu para o marido lá no texto de Melachim Bet, por favor, vamos construir um pequeno quarto no terraço para ele. Nós colocaremos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Então, sempre que ele vier nos visitar, poderá ficar ali. Rav Shmuel Hadamar Aliai Prua Haita Vekairoa Hadamar Asadra Gdola Haita Vechalkua Lishnaim. Então, o Rav e o Shmuel estavam discutindo, o Talmud nos conta, sobre como assim esse pequeno quarto aí, como é que era esse pequeno quarto. Um falava que era tipo um sótão no terraço da casa, um sótão descoberto, e nesse sótão descoberto eles construíram um cômodo. O outro falou que era, na verdade, uma varanda, que se chama em aramaico de Arsatra, que era uma varanda cercada que eles dividiram no meio. Aí a Guimarães comenta: Bishlama aleman de amar Arsatra, haino dirtiv kir, ela aleman de amar aleia, maekir. Então a Guimarães fala assim, tá, essa é a discussão. Considerando o que falou, que era uma varanda cercada, dividida no meio, faz sentido falar isso, entendendo que o termo muro consta no texto. O muro estaria então dividindo no meio. Mas, de acordo com o que falou, que era um sótão, então, para que o termo muro? A Guimarães está fazendo conosco aquilo que nós já vimos acontecer e que se repetirá ao longo do Talmud. A Guimarães está ensinando como fazer uma discussão no texto da Escritura. Especialmente nessa geração, mas em muitos espaços culturais em que as pessoas compartilham, as pessoas pensam de maneira binária. Na maioria dos casos. Existem assuntos que ou é ou não é aquilo. Por exemplo, quando você discute a realidade de alguma coisa. Ou é real, ou é verdade, ou não é. Como você discute experiências subjetivas ou interpretações textuais, você tem mais de uma opção, dependendo do olhar que você está tendo. Então o Talmud está dizendo, quando você discute texto das Escrituras, você não parte do pressuposto, quando tem duas opiniões distintas sobre a Bíblia hebraica, que uma está certa e a outra não está. Você não parte desse pressuposto. Você parte do pressuposto de que você tem olhares distintos que estão, na verdade, falando a mesma coisa sobre uma ótica diferente. Então, por isso que a Guimarães está dizendo, eles estavam interpretando diferente.
E aí ela começa a analisar qual é a consequência da interpretação de um na visão do outro e vice-versa. Por isso a pergunta, considerando o que diz que é uma varanda, ele disse isso considerando que tem a palavra kir no texto, que é o muro que divide essa varanda que ele imaginou. Mas eu quero também saber, porque o outro que pensa diferente também viu a mesma palavra. Então eu quero saber, na opinião do outro, o que ele achou dessa palavra e por que ele chegou a uma conclusão diferente lendo a mesma palavra. Então eu não pressuponho que esse está certo porque esse foi fácil para que eu entendesse e o outro não. Eu quero saber como o outro raciocinou. O que o levou a pensar de maneira distinta. E aí eu vou conferir, tendo essas novas informações, quem tem razão e quem não tem, e se é que isso vai se aplicar. Então isso é uma maneira de ensinar a pensar, ensinar a raciocinar. E aí a Guimarães responde que é Shekeiroa. A Guimarães responde então que o que disse que tinha sótão, ele interpreta o termo kir não como muro, como o outro, mas no sentido de que eles fizeram kirui, porque também é o mesmo termo para sótão. E aí a Guimarães diz assim, tá, ok, Bishlama leman de amar Elia, hayenu dirtiv Eliat, ela leman de amar Sadra, mae Elia. Então, tá, por outro lado então, considerando o que diz que era sótão, esse agora que falou que kir é kirui, faz sentido então que ele tenha chegado a essa conclusão, porque a palavra-chave para ele do verso não é o kir, mas é a expressão alilat. Alilat é uma coisa que sobe, é um quarto superior. Foi essa palavra que levou esse segundo a pensar que era um sótão. Mas se essa é a interpretação correta, e o outro, que não considerou essa palavra como a palavra-chave, como ele interpreta essa palavra? Por que ele fala que é uma varanda cercada se o termo está apontando para um quarto superior? Então a Guimarães responde, Maula shebabatim. Aquele que disse que era uma varanda cercada, interpreta o termo alilat não como um quarto superior, como fez o primeiro caso, mas como o quarto especial, meulá. Como se diz hoje em hebraico moderno, quando uma coisa é muito legal, ou muito interessante, ou maravilhoso, você fala meulé. Dizer meulé. Meulé. Então, a expressão bate. Meulá não quer dizer que era um quarto superior, mas um quarto especial, feito especialmente para o profeta. E veja, a Guimarães então parte por uma outra cláusula dentro do próprio texto que está sendo discutido. Em vez de dizer, com base nesse argumento esse fulano tem razão, com base naquele argumento aquele fulano tem razão. Não, no fundo eu não tenho como saber quem é que tem razão aqui. Porque os dois pontos de vista cabem no texto, mas geram resultados completamente diferentes. Porque um gera uma varanda feita ao lado da casa, o outro gera um quarto superior feito em cima da casa. E o que foi de fato? O que ocorreu de fato? Não sei. Essa é a resposta. Não sei o que ocorreu. Eu tenho tendências para um lado ou para o outro. Preciso de mais informações. E trabalhar com isso, trabalhar com a dúvida, faz parte de estudar a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica não é um estudo para construção de certezas, mas para você saber quão complexos são os textos e quão complexa é a linguagem deles. E em muitos momentos você não vai saber o que decidir e ficamos assim. Então a Guimarães diz sobre isso que está sendo discutido. A mulher de Shunem também falou para o marido, quando ela estava falando de preparar provisões para o Elishá, ela disse a expressão, nós colocaremos ali uma cama e uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Então, pensando nisso, a Guimarães prossegue. Vetomar Elishá, inena yedati ki ish Elohim kadosh hu, amar Rabi Yossi berabi Hanina, mikan she'aisha mikeret beorchim yoter min haish. Antes disso, um parágrafo foi pulado. Amar Abaye, veitem Rabi Yitzchak, הרוצה להנות, יחנה כאלישע, שאינו רוצה להנות, אל יחנה.
Shmuel Aramati, Shenemar Uteshuvati Vramatam, Kishan Bito, Ve'amar Rabbi Yochanan Mikol Makom Shealach Shan Bito Imo. Então Abaia deu um ensinamento, e alguns dizem, porque ouviram de outras fontes, que foi o Rabino Yitzhak que disse. E toda vez que nós estudamos algo, nós temos que procurar saber a fonte disso. Quem falou? Então uns dizem que foi Abaia e outros dizem que foi o Rabino Yitzhak. Um grande homem que procura desfrutar das contribuições daqueles que procuram lhe honrar, pode desfrutar dessas dádivas, como Elishá desfrutou das dádivas da mulher de Shunem. Mas existem aqueles que não procuram desfrutar dessas dádivas e não devem, por isso, desfrutar delas, como era a prática do profeta Shmuel de Ramá, que não aceitava doações de ninguém. De onde sabemos que era o costume de Shmuel não aceitar doações de ninguém? Porque está dito, ele retornou a Ramá, pois morava ali. Ele julgava Israel e construiu um altar para o Hashem. E o Rabino Yohanan disse, todo lugar que Shmuel ia, sua casa estava com ele. De modo, ou seja, isso era um modo de falar, né? Quer dizer que ele levava tudo que ele precisava para não aceitar nada de ninguém. Então nós temos duas posturas aqui. No antigo Israel, os profetas e os que ensinavam eram itinerantes. Um dos processos de você abdicar da mentalidade egóica é você abdicar de posses. Isso é muito antigo, isso não é uma ordem secreta, nem é o caminho universal. Isso é simplesmente mais uma ferramenta para você se livrar do Yetzer Hará em você mesmo, do ego em você mesmo. O ego se apega a objetos, se apega a posses, se apega a status, se apega a nomes. Então, boa parte dos profetas desapegava de todas as coisas e se dedicava só para isso e vivia de tzedakah das pessoas. E eles se colocavam como uma espécie de medidor de como estava a espiritualidade do povo de Israel, porque espiritualidade é medida em ações, não em quantidade de vezes que a pessoa reza ou em quantidade de vezes que a pessoa faz nada. Se a pessoa tem atitudes de tzedakah, atitudes de justiça, então ela tem um contato com o divino. Por que nós sabemos disso? Não pelo que ela faz, mas pelo desapego ao ego, ao Yetzer Hará. A falta do exercício da espiritualidade tem um resultado inevitável. Inevitável. É o apego a objetos, nomes e posses. Não tem como uma pessoa ser muito apegada a posses e a nomes e a status e ao mesmo tempo ser uma pessoa espiritualmente elevada. Essas duas coisas são antagônicas, não funcionam juntas. Uma coisa necessariamente anula a outra. Então o profeta, aquele que vinha para a escola de profetas, isto lhe era imposto. Esse é o caminho que nós seguimos. Se você quiser, é assim que é. Você não é obrigado. Ninguém era obrigado a ser profeta. Mas se você quiser, larga tudo. Isso era muito fácil para algumas pessoas que tinham esse tipo de background, como Elishá. O Elishá não era de família rica. Então, era fácil. Mas outros profetas fizeram isso com maior dificuldade. Por exemplo, Yeshayahu. Yeshayahu era de ascendência real, inclusive. Mas ele também vivia como os demais profetas. Abdicou de tudo, 100%. Não possuía nada, não possuiu nada durante a vida toda dele. Abdicou de absolutamente tudo. Mas, como ele tinha um status, ele podia, por exemplo, entrar no palácio e sair a hora que ele quisesse. Porque ele era de família real. Então, nós temos esse exemplo. Por outro lado, nós temos o exemplo do Shmuel. Shmuel, todo mundo sabe a história, ele foi dado bebê para o Eli e ele se tornou parte da casa sacerdotal. Os sacerdotes recebiam os donativos de toda a população. Então, se tinha alguém no povo de Israel que não precisava de nada, era o sacerdote. Claro, quando o templo funcionava como deveria. E no período do Shmuel, funcionava como deveria. De modo tal que Shmuel não precisava de nada de ninguém. Então o Shmuel representa a pessoa abastada. Então a pessoa abastada, assim como o outro caso, também precisa abdicar, não pode deixar o seu ego se identificar com as posses. Mas ele já possui. Ele já tem tudo que ele precisa mais do que ele precisa. Então como Shmuel exercia a não identificação com objetos e posses? Ele fazia o oposto do Elishá.
O Elishá era honrado pelas coisas que as pessoas faziam por ele, porque não faziam por ele enquanto pessoa, mas pelo que ele representava, pela sabedoria, pelo conhecimento, pelo Hashem. O Shmuel tinha mais do que precisava. Então o Shmuel não aceitava nada de ninguém e essa era a maneira de ele honrar a pessoa. A pessoa vinha fazer tzedakah para ele, nem comer um pão, eu quero te fazer algo para comer. Ele dizia, não como nada da sua mão. Tudo que você faz, você já faz por mim. Você não vai no templo, você não leva a sua oferta. Então, eu usufruo daquilo lá. Então você não precisa fazer nada por mim. Eu já tenho tudo que eu preciso e muito mais. Então nem dormir na casa de ninguém ele não dormia, nem comer na mesa de ninguém ele não comia. Pelo contrário, ele convidava pessoas para comer na mesa dele e para ir ter com ele. Então, são duas posturas absolutamente distintas, mas que estão adequadas para a situação de cada um. Quem tem mais do que precisa não pode aceitar nada de ninguém, não recebe tzedakah, faz tzedakah. E quem tem menos do que precisa deve receber e não fazer. Então são duas opções, são duas características que se viu, e essas duas características que Guimarães coloca como paralelas uma à outra. Não, esse é melhor, aquele é pior. Não tem melhor nem pior. O objetivo da espiritualidade é você saber superar o Yetzer Hará, o ego em você. Então quem tem muito não pode ser um acumulador. Mais. Tem que falar basta, tem que falar chega, tem que falar não. E quem tem menos, não tem com isso como se apegar, também não pode sair no desespero da busca. Tem que deixar as coisas acontecerem como são. A Guimarães prossegue. Agora sim. Vai tomar Elishá. Inena yeldate ki ish Elohim kadoshu. Amar Rabi Yossi berabi Hanina. Mikan shehaisha mikeret beorchim yoter minaish. Então, sobre a mulher de Shunen, ainda, né? Lá do Sefer Melachim. Ela disse ao marido, posso ver que este homem é sagrado de Elohim. O Elishá, no caso. Sempre que ele passa nessa cidade, ela falou, posso ver que ele é assim. Aí o Rabino Yosef, filho do Rabino Hanina, disse, disso, do fato da mulher ter percebido a grandeza do profeta antes do marido, porque o texto só está destacando isso. O texto fez questão de destacar que quem percebeu aqui do chá foi ela, não foi o marido dela. A mulher reconhece, aí ele falou, ele ensinou, a mulher reconhece o caráter dos convidados mais que o homem. Há pessoas que atualmente dizem assim, eu sei quando uma pessoa é boa se o meu cachorro gostar dela. Quando o meu cachorro não gosta de alguém, aquela pessoa é má. Então o Talmud discorda dessa observação, não é o cachorro, não. É o ser humano que determina isso. E no caso, a mulher que determina, a esposa sabe disso. E aí a Guimarães diz, Kadosh o Minan Yedat, Rav Shmuel Chadamar, Shelo Ra'ata Zefut Oved ala Shulchano, Vechadamar Sadim al Pishtam Yitzia Minimtato, Velo Ra'ata Krei Alav. Aí a Guimarães nota essa frase peculiar que a mulher falou, né? Ele é sagrado, ele é Kadosh, ele é distinto, ele é separado. Aí a Guimarães pergunta, mas como é que ela sabia disso? Sagrado não é uma coisa que dá para enxergar. O que ela quis dizer com isso? Tem que sempre querer dizer com alguma ação. Ninguém é sagrado porque gosta do outro. Eu gosto muito daquela pessoa, por isso ele é uma pessoa sagrada. Ele é uma pessoa tão legal, então ele é sagrado. Não tem que ver com isso. Tem que ver com coisas reais, com atitudes reais. Então, a Guimarães está fazendo uma pergunta super pertinente. Ele é sagrado. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? O Rav e o Shmuel discutiram sobre esse assunto e cada um deles tinha uma visão. Um dizia que ela diz que ele é sagrado porque ela nunca viu uma mosca sequer sobrevoar sua mesa. O outro disse que ela falou que ele era sagrado porque ela estirou o lençol branco na cama dele para ele poder dormir. Quando ela foi lavar, não havia nenhuma mancha seminal no lençol. Então são duas características importantes da prática que estão sendo levadas em conta aqui. Primeira, o exercício de higiene exemplar. Nenhuma mosca. Mosca é atraída pelo quê? Restos. Né? Falta de cuidados, falta de zelo,
falta de limpeza. Kedushá tem que ver com limpeza. Santidade tem que ver com atitudes corretas, disciplinadas. Tem que ver com isso, Kedushá. O templo tinha que ser limpo. Os sacerdotes não podiam fazer nada sem se lavar, sem cuidar das coisas com zelo. Tem que ver com zelo, santidade. Mas uma outra característica da santidade é você ter, principalmente se você está nessa posição como ele está, você ter controle mesmo dos teus instintos. Uma pessoa, para ser uma pessoa kadosh, ou ter kedushá, não dá para ser como um bicho. Não tem como. Escravo dos instintos, escravo do momento. O comportamento em todas as áreas tem que refletir isso. Todo mundo tem seus momentos. Mas quando esse profeta estava ali naquela residência, ele estava sozinho. Então, ele tem que estar focado, centrado, para que ele realmente reflita Kedushá. Não misture as coisas. Não cede ao Yetzer Hará. Focado no momento presente. Então, essas duas características apontadas pelo Rav e Shmuel são duas características, dentre outras, sobre o conceito de Kedushá no comportamento. Naquilo que era esperado de um Kohen, naquilo que era esperado de alguém que diz que fala em nome do divino. Então não basta dizer, não basta ser uma pessoa legal, não basta saber tocar instrumento, não basta sorrir bonito, não basta ser parte da seita tal e tal e tal. Tem que se refletir em atitudes concretas. Kadosh Amar Rabi Yossi Berabi Hanina. Kadosh Mishartoi no Kadosh. Shneimar Vaigash Gichazi Lechadfa. Amar Rabi Yossi Berabi Hanina. Shechazá Bechoda Yefea. Com relação ao verso, ele é distinto, ele é kadosh, ele é sagrado, o Rabino Yosef, filho do Rabino Hanina, complementou o que está sendo falado e disse, a mulher de Shunem deixou implícito que ele é sagrado, o Elishá, mas o discípulo dele, o Gehazi, não, ele não era sagrado. E aqui também ela corretamente notou o caráter do convidado, como é dito depois, e Gehazi se aproximou dela para afastá-la. A expressão usada no texto hebraico é lehodfa. Por causa dessa expressão, nós sabemos de algo, diz o Talmud. O Rabino Yosef, filho do Rabino Hanina, disse, aquela expressão indica que ele agarrou ela, por causa da beleza. Rodiofia, no sentido de quando ele empurrou, ele tocou nos seios da mulher. Porque ele fez aquilo, disfarçadamente, para mostrar que ele não tem kedushá. Ou seja, a ideia da narrativa, a ideia da atitude, a kedushá está na atitude. A kedushá está na atitude da pessoa. No zelo, na tziniut. No caso aqui, ele violou uma regra de tziniut. Tziniut é um conceito dentre os mais importantes dentro da tradição judaica clássica e vale também para todo mundo, quer dizer, não é uma coisa que os fanáticos monopolizam, claro que não. É muito importante o conceito de tziniut, recato. É uma lei, é uma regra, se aplica a todo mundo, homem e mulher, e diz respeito a uma distância sagrada que nós temos que ter dos demais seres humanos. Nada de pegar, nada de acessar, nada de tocar o que você não deve tocar. Nada de aproximar demais, nada de profanar espaços sagrados. E o primeiro espaço sagrado é seu próprio corpo. Seu corpo é um espaço sagrado. Então o tziniut pode ser resumido como aquilo, como você saber separar o que é íntimo do que é público, claramente. E esse não mistura com aquele nem aquele com esse. Então nessa ideia de ele afastá-la e ele ter tido uma atitude que não deveria, nessa coisa de querer pegar, então ele mostrou que kedushá, quem é kadosh, quem tem kedushá, não é a loucura, perceba. Não é também apagar a mulher, não é também não se dirigir a palavra a ela, não é fazer loucura que fanático faz hoje em dia. Mas também não é abusar.
Também não é chegar perto demais. Também não é acessar o que não deve ser acessado. Nem você se expõe e nem expõe o que não deve ser exposto, e nem procura ter o acesso ao que não deve ter acesso. Então o Kedushá tem a ver com atitude. E essa atitude aí pouco ética, a falta de ética, reflete nisso. Essa mulher era uma mulher casada. Então você não tem que botar a mão em nada. Mantenha a sua distância. Fala com a pessoa. Faça-se. Não pode. Aqui, ó, é uma área. Tal. Essa distância respeitosa é o que indica que a pessoa tem uma atitude que o caracteriza, ou não, como alguém a quem se atribui Kedushá. Então, veja, discípulo do profeta. Não é qualquer um, não é um ignorante, é o cara que é discípulo dele. Ele não tinha essa atitude, então ele não era Kadosh. Kadosh é uma outra coisa. Então um cara desse reza, o divino não tem nada com isso. Ah, mas eu estudo, mas eu sigo a religião, mas e daí? É na atitude, não é na conversa fiada. E todo mundo sabe qual foi o final do Gehazi, né? Gehazi se deu mal com essa história de querer profanar as coisas, porque ele meio que abusava. O que a Guemará está mostrando é que não era só aquela cena que está lá na Bíblia hebraica, de que ele tomou uma atitude que não deveria tomar pegando os presentes lá que o cara trouxe para ele. Aquilo ali é o extremo. Mas ele já tinha atitudes assim. Estava meio abusando, tá abusando do Hashem, tá mexendo com coisa sagrada, tá abusando. Tá abusando, isso aí não vai dar certo isso daí. Para com isso. Ele não parou, né? Então o resultado foi ruim. Então aqui a Guemará está nos dando um pouco mais. Só para que entendamos que aquilo não foi, mas que coisa dura. Não, ele já abusava já. Ele estava forçando a mão já. Fazia tempo. Na verdade o Hashem é mesmo Erehapaim, tardio em irar-se. Tardio. Porque ele era discípulo, ele estava aprendendo, toma juízo, Gehazi. Não é assim, Gehazi. Respeita, Gehazi. Não sei o quê. Então, o resultado foi aquele. Oved aleinu tamid, amar Rabi Yosef berabi Hanina, mishon Rabi Eliezer ben Yaakov, kol hamerach talmid chacham betoch beito, mechanicho michnasav, mala elav katuv keilo makriv tamidim. E aí, continuando a análise sobre a frase que diz no versículo, posso ver que esse homem é um sagrado de Elohim, que sempre que passa em nossa cidade, ela via isso sempre que ele passava lá. Aí o Rabino Yosef, filho do Rabino Hanina, aproveitando que está comentando coisas, falou em nome do Rabino Eliezer ben Yaakov que teria dito. Deste verso concluímos que aquele que sustenta um estudioso de Torá em sua casa, permite que ele desfrute das suas posses, ou seja, uma pessoa que tem condições de fazer isso, o verso atribui a ele o mérito tal como se ele ofertasse no templo todo dia, que a oferta diária do templo chama tamid. Como está escrito, ele sempre passa. Ou seja, essa atitude dela de receber o Gehazi, olha, aqui vai ter sempre comida para você sempre pode dormir aqui quando você quiser. O Gehazi não, o Elishá, né? O Gehazi vinha por tabela, né? Mas essa atitude dela, sempre recebeu o Elishá, olha Elishá, tá aqui essa mitzvah, né? Tem essa tzedakah aqui, toda vez que você vier aqui, e ela quis fazer de um jeito que ele nem sentisse que aquilo fosse tzedakah. Do tipo assim, esse espaço é para você, é seu. Sinta como seu. É parte, nós fizemos uma... Para você não achar assim, tô indo lá na casa deles. Não, essa casa é sua. Essa parte aqui, é seu cômodo. Sinta-se em casa. Né? Já fiz até uma entrada para você. Quando você chegar, pode entrar na sua porta. É sua casa aqui na nossa cidade. Então, aquela atitude dela era como fazer uma oferta de tamid, que era chamada oferta diária do templo. Mas veja então o que ela quer, o que a Guemará quer dizer, né? Ela comparou o profeta Gehazi a um Talmid Chacham, ou seja, um estudioso integral dedicado de Torá. Talmid Chacham, portanto, não é um apelido que se dá para alguém que lê muito, ou que diz que lê muito, e nem que lê qualquer coisa, mas alguém especificamente dedicado para estudar Torá e propagar o conhecimento da Torá. Isso é Talmid Chacham. Talmid Chacham, discípulo dos sábios. Não é um sábio, é um discípulo dos sábios. Ninguém é sábio. Somos todos discípulos dos sábios. Quem diz que é sábio, sobre quem se diga que é sábio,
Não é sábio. Sabedoria não está nisso. Sabedoria não é saber muitos livros, não é estudar muitas coisas por muito tempo. Sabedoria é maturidade, é só isso que é sabedoria. Sabedoria é maturidade. Sabedoria não é não errar, sabedoria é maturidade. A maturidade permite, quando eu erro, eu me corrija. A maturidade permite que eu melhore a mim mesmo constantemente. A maturidade permite que eu absorva ensinamentos, mesmo quando eles contradizem o meu ego. A maturidade permite que eu cresça intelectualmente, mesmo que o meu ego não queira. Porque a mentalidade egóica não quer aprender nada, não quer crescer, não quer ser modificada, quer nutrir crenças e ficar ali. A maturidade permite que eu entenda isso que o Gehazi não entendia, sobre a distância que eu tenho que ter das coisas, sobre o espaço sagrado de cada ser humano, sobre ética, sobre recato e o valor que isso tem. Sobre o fato de que não tem nenhum instinto acima do ego. Não existe isso daí. Todo mundo tem que seguir a mesma regra, porque todo ser humano é igual. E que eu não posso me achar acima dessa regra, como se mas eu não tenho. O Gehazi, de certo, se justificava desse modo. Não, mas eu não pensei em nada errado, eu não fiz nada errado. Exatamente, ele é melhor, entendeu? Olha como ele é superior aos outros. É por isso que ele não era Kadosh. Porque se a pessoa acha que é superior aos outros, ele não é Kadosh. Porque do chá é você abdicar dessa visão delirante de que o ser humano é um animal melhor que o outro, ou que eu sou esse animal melhor. Não, eu sou igual a todo mundo. Tem o mesmo problema que todo mundo tem. Por isso tem que seguir as mesmas regras que todo mundo tem que seguir. Justamente porque eu não sou melhor. Justamente porque eu sei o meu lugar. E nós temos que ter esse rigor conosco em primeiro lugar. Conosco. Então, quando uma pessoa dedica-se a isso, tem nisso seu caminho, ele é um Talmid Chacham. E os sábios então estão comparando o Talmid Chacham a um profeta autêntico. Porque o Talmud faz isso. O Talmud mostra que, embora não seja literalmente, um Talmid Chacham não é um profeta. O Talmid Chacham é o que nós temos de um profeta. Nós não temos mais do que isso hoje. Nós somos órfãos de um verdadeiro profeta. Temos, em ocasiões raras, pessoas com atitudes proféticas, como o Rabino Avraham Joshua Heschel. Era um rabino que tinha atitude, um Talmid Chacham, mas assim, muito mais perto do que é um profeta do que qualquer um de nós. Mas não era também um profeta. Mas estava muito mais perto do que um profeta é, do que todos juntos. Porque um profeta não é um religioso. Não é membro de nenhuma seita. O profeta é alguém que provoca transformações sociais. Por isso que o que ele é e o que ele representa, como aqui do chá, se reflete nas atitudes dele. Veja, ele não é Kadosh porque ele decorou o livro de cor. Isso aí é estupidez. O computador decora livro. Ele não é Kadosh porque ele fala várias línguas. Isso é bobagem. Ele é Kadosh porque ele tem atitudes assim. Então, aquele que sustenta, aquele que compartilha o que tem com Talmid Chacham, com o discípulo dos sábios, com o estudioso de Torá, é como se trouxesse uma oferta, diz o Talmud. Amar Rabbi Yosef berabi Hanina, Mishom berabi Eliezer ben Yaakov, al yamod adam b'makom gvua veitpalel, ela b'makom namuch veitpalel, sheneimar mima'amakim karati Hashem. Então, voltando ao assunto das alahot de reza, que é o tema desse tratado, e o Talmud dá um passeio, divergiza sobre outros assuntos, que vão entrando em pauta, citam o nome de um rabino, ele cita todos os ensinos daquele rabino. Muito bem, concluímos aqui. Voltando ao assunto da reza, depois a gente fala de outras coisas. O rabino Yosef, filho do rabino Hanina, aproveitando que está citando o mesmo sábio, disse em nome do rabino Eliezer ben Yaakov: uma pessoa não deve estar num lugar alto e rezar. Ou seja, num púlpito. Em vez disso, ela deve estar num lugar baixo e rezar. Como está dito, eu clamo a ti das profundezas, Hashem. Então, sinagogas tradicionalmente são construídas assim. Quem conhece como é a sinagoga, você entra numa sinagoga, e a parte onde vai estar lá a parte da leitura da Torá, que costuma ser um pouco mais alta, ela na verdade é construída mais baixa. É cavado, aquilo fica no lugar mais baixo. Então, todo mundo na sinagoga acaba rezando no lugar mais baixo por causa desse verso, por causa dessa instrução. Geralmente em sinagogas você desce escadas, não sobe escadas. Geralmente é assim.
Tania nameachi, lo yamud adam lo gabei chise, velo ala gabei sherafraf, velo bemakom gavoa, ויתפלל, אלא במקום נמוך, ויתפלל. מי שאין גבחו לפני המקום, שנאמר, ממעמקים קראתי השם, וכתיב תפילה לעוני, כי יטוף. Então foi ensinado num baraita que justifica esse ensinamento. Não se deve ficar numa cadeira, rezar de pé numa cadeira, não se deve subir numa banqueta para rezar, não se deve falar em voz alta e rezar. Então veja, o ensinamento dos sábios é o oposto do que seitas disseram sobre os rabinos. Olha, eles vão num lugar alto. Ninguém nunca fez isso daí. Isso aí sempre foi proibido. Foi ensinado no baraita. Não se faz esse tipo de coisa. Não se reza em lugar alto. Não se reza em voz alta, chamando atenção. Oh, blá, blá, blá. Oh, Senhor, blá, blá, blá. É outro grupo que costuma fazer isso. Que vai no lugar e começa a gritar e chamar a atenção das pessoas e dizer, tô rezando, ó, vem aqui me ouvir porque é muito importante. Não, não. Não se deve subir em lugar nenhum, nem subir em banquete, nem fazer escândalo, nem nada disso aí. Em vez disso, você tem que estar num lugar baixo e rezar. Baixo, literalmente. Porque não pode ter altivez perante o lugar, perante Hashem. Ego, Yetzer Hará, perante o Hashem, não. O rito religioso tem que ser feito de uma maneira que não exacerbe, não destaque, não fomente o ego. Ou seja, o rito, a celebração religiosa, a celebração ao divino, não é uma reunião de coaching para exercer, para elevar o teu ego, para você se achar melhor, para você achar que pode. Não é isso que é espiritualidade, não tem nada a ver com isso, a nossa conexão com o divino. Conexão com o divino é abdicar do ego, não alimentá-lo. Portanto, é descer e não subir. Como está dito, eu clamo a ti das profundezas. E está dito, na mesma tomada, a reza de um sofredor, tomado de desânimo, que derrama sua queixa perante o Hashem. Quem é o sofredor e o tomado de desânimo? O incapaz. Todos nós. Não é que a pessoa tem que ser assim. O que esse trecho está informando é que as pessoas são assim. Se você viu diferente lá no Facebook, sorriso e sucesso, então você está iludido. As pessoas não são assim. As pessoas sofrem. As pessoas se desanimam. As pessoas choram. Falta-lhes de tudo. E é por isso que se reza. Ninguém reza porque é vencedor. A espiritualidade não é o exercício da vitória. A espiritualidade é você centrar em si mesmo e entender o que está causando o seu sofrimento. Mas antes disso, reconheça ele. Olhe para ele. Não fuja, não vire o rosto. Olhe para isso. É das profundezas que nós chamamos o Hashem. Nós precisamos do Hashem porque nós estamos nas profundezas. Então a espiritualidade é você saber onde é que você está de fato. E você está nas profundezas. Então você não vai em centros de espiritualidade para aumentar o ego e a potência. Não, você vai para olhar para si. Para entender o que de fato está acontecendo. Reza de um sofredor. Ou seja, de um ser humano. O sofredor não é uma anomalia da natureza. É o ser humano no seu estado atual. É isso que faz a espiritualidade necessária. O fato de que a mente, o Yetzer Hará em cada um de nós, provoca o sofrimento. Nos faz desanimar da vida. Quem faz isso? A mente. Yetzer Hará. É esse o sofredor que reza. Essa é a reza vinda da fonte certa. Não somos vencedores porcaria nenhuma. Somos animais e vamos morrer. E nós temos que lidar com isso. Então nós rezamos, nós clamamos ao Hashem das profundezas. Daqui, do mundo real. Nós não nos idealizamos para cima e além do que somos. Nós não somos nada. E é preciso reconhecer isso para se aproximar do divino. Olhar para si como é. Sair da mentalidade egóica. Então não deve haver altivez perante o lugar. Esse não é o lugar para isso. Há lugar para isso.
Quando você vai fazer negócios, lá é lugar de altivez. Lá é lugar de arrogância. As relações comerciais são feitas disso. De contar vantagem, de se mostrar maior do que é. Como na natureza, os animais que caçam se mostram maiores do que são. Isso faz parte, mas não aqui. Não perante o lugar. Perante o lugar, o ego fica do lado de fora. Eu acesso o divino com aquilo que eu sou de fato. Daí essas regras. Porque não pode ficar só na teoria. Tem que ter algo concreto. Então, quando eu vou rezar, eu desço a escada, eu não subo a escada. Eu não subo em cima, eu desço. Ve'amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. המתפלל צריך שיכוון את רגליו שנאמר ורגליכם רגל ישרה. Rabino Yosef, filho do Rabino Hanina, ainda na mesma pegada, disse em nome do Rabino Eliezer ben Yaakov, quando uma pessoa está rezando tem que alinhar os pés, ou seja, deixar os pés juntos, como se fossem um só pé, tal qual o texto sobre Malachim, dos quais é dito, suas pernas eram retas. Então veja, o que ele está fazendo? Por que isso é importante? Não, ele está mostrando como a nossa tradição constrói os ritos, como os rabinos do Talmud constroem os ritos. Eles constroem assim, tem uma indicação, mas eu não quero aquilo, eu quero saber como a coisa é, eu quero praticar, eu quero o exercício do negócio. E qual é a diferença de eu ficar com as pernas normais, apoiadas, equilibradas, e ficar com as pernas retas? Para você entender isso, você tem que lembrar do exército. Como que você fica em posição de sentido, com os pés juntos. Quando a pessoa diz para você ficar relaxado, o que você faz? Abre os pés e mantém o ponto de equilíbrio. Qual é a razão de você estar junto? Você estar atento. Então, é isso que ele está dizendo. Você deve alinhar os pés, ou seja, você deve ficar atento quando você está rezando. Você deve rezar em posição de sentido. Você deve estar atento e prestando atenção a isso e não a outra coisa. Como um soldado que olha para frente e não olha para o lado. Como alguém que faz as coisas intencionalmente. Não por costume. Intencionalmente. Você só consegue lidar com o Yetzer Hará intencionalmente. Você só consegue observar o ego em você mesmo intencionalmente, querendo fazer isso. Não pode deixar solto. Deixar solto não acontece. Tem que ser intencional. Da mesma forma, então, a espiritualidade, a Kedushá, porque o profeta conseguia, não é um conseguir. Não é um esforço, é prestar atenção. As atitudes corretas são as atitudes que nós prestamos atenção, focamos naquilo ali, não nos distraímos. É assim que nós conseguimos exercer a espiritualidade, com atenção. Por isso, essa regra. Porque toda regra tem que refletir numa atitude. E a atitude reflete a regra, não as palavras ditas sobre aquilo. Ve'amar Rabbi Yitzchak, amar Rabbi Yochanan, ve'amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, ma yedichtiv lo tochlu al adam, lo tochlu kodem shemitpalelu al dinchem. Então, o Rabino Yitzhak, complementando esse mesmo assunto, do foco, da atenção, disse que o Rabino Yohanan e o Rabino Yosef, filho de Hanina, tinham dito em nome do Rabino Eliezer ben Yaakov ainda. Todos esses ensinos são deles. Qual é o sentido do que está escrito? Vocês não comerão sangue. Está escrito lá em Vaikra. Sentido. Eu sei o que o texto falou. Não come sangue. O que quer dizer? Não come sangue. É isso que quer dizer. O que ele está perguntando é qual o sentido disso? Para onde isso aponta? Para que atitude isso aponta? A resposta: não se pode comer antes de rezar pelo teu sangue. Quer rezar pelo sangue? Fazer brachá. Rezar pelo sangue, rezar pela vida. Agradecer ao Hashem pela experiência tida. O que é isso de novo? A mesma coisa dita antes. Atitude de atenção. Vou fazer com atenção. Foco nisso aqui. Não pode ficar só na teoria. Eu agradeço, eu tenho gratidão no meu coração. Não quero a do seu coração, eu quero escutar. A do seu coração eu não sei. Não cabe a mim isso daí. Mesma coisa nas relações que nós temos com as pessoas. Confia em mim, eu sou uma pessoa honesta. Eu não sei, mostra que é. Da mesma forma em relação ao divino.
eu acredito. Tanto faz. Qual é o ato? Qual é a atitude? É isso que importa. Então aqui também. Não coma com sangue. Entendi. Não se come sangue. Tá? Não. Mas para onde isso aponta? Isso aponta. Não se come antes de rezar pelo teu sangue. Preste atenção. Preste atenção ao que você faz. Eika de Amrei. Amar Rabi Yitzchak, Amar Rabi Yochanan. Amar Rabi Yosef ben Rabi Chanina, Mishum Rabi Eliezer ben Yaakov. Kol האוכל ושותה, ואחר כך מתפלל. עליו הכתוב אומר, ואותי השלכת אחרי גביך, ואל תקרא גביך, אלא גביך. אמר הקדוש ברוך הוא, לאחר שנתנגע, זה קיבל עליו מלכות שמיים. Outros disseram que o Rabino Yitzhak disse, que o Rabino Yohanan disse, que o Rabino Yosef, filho do Rabino Hanina, disse, em nome do Rabino Eliezer ben Yaakov. Uma outra versão deste mesmo ensino. Aquele que come e bebe e só depois reza, sobre ele o verso diz, você virou as costas para mim. E de fato, não leia tu as costas, expressão gavecha, mas leia geerra, teu orgulho. O santo bendito seja disse, ou seja, o ensino é, por causa disso a pessoa se torna arrogante. Por causa disso o quê? De ela satisfazer o próprio ego e só então reconhecer o divino. Voltamos ao assunto. Espiritualidade é o quê? É obedecer o Deus, é fazer o que o Deus quer, é atender o Deus é um megalomaníaco que não me deixa em paz. Não. Espiritualidade é superar o próprio ego, o próprio Yetzer Hara. É isso e não é outra coisa. Conseguiu isso, atingiu a espiritualidade. Exerce, vive a espiritualidade. Não fez isso, não está exercendo a espiritualidade. Ser ou não ser de tal e tal religião quer dizer muito pouco. Ser do judaísmo e concordar com os 13 princípios não quer dizer nada disso daí. É na atitude que quer dizer alguma coisa. Então, se a pessoa come, não abençoa, alguém chama atenção e ela abençoa, então quem está na frente das suas atitudes? Ela mesma, próprio ego. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E o divino? O divino é paralelo. Se der, eu faço. O divino é periférico. Quando der tempo, a gente vê isso daí. A relação com o divino é a suplantação do ego, do Yetzer Hara. É você conseguir superar esse mau instinto. Para você conseguir superar, você tem que ter atitudes constantes que trabalhem em prol disso. Novamente, a pessoa responde, não, mas eu tenho gratidão aqui no meu coração. Mas eu não sei disso e ninguém está interessado nisso daí. Isso aí é coisa de foro íntimo. Espiritualidade não é mental, é em atitudes. Então tem que fazer a brachá antes e não depois. No sentido de a brachá de usufruto, no caso. Porque existem brachot para fazer depois. Mas essa brachá é a brachá de usufruto, a que se faz antes. Então a Gemara está insistindo para mostrar o quê? A atitude de espiritualidade é verificada na ação. Rav Yehoshua omed al shalosh shaot, amar Rav Yehuda, amar Shmuel, alachá que Rav Yehoshua. E dito isso, concluído esse ciclo, o Talmud volta lá para o assunto da Mishnah. Agora, você que acompanha as páginas do Talmud tem que lembrar que na Mishnah nós tínhamos aprendido que o Rabino Yehoshua disse que se pode recitar o Shema matinal até a 3ª hora do dia. O Rav Yehudá diz que Shmuel havia dito. A Alahá está de acordo com a opinião do Rabino Yehoshua. Então veja que todo esse estabelecimento de regras e de como ler a Mishnah não é isolado. Ele acompanha todo um trabalho de como se exerce a espiritualidade de fato. Não é um ditar de regras. Pode isso, não pode aquilo, faça isso, não faça aquilo. É um trabalho de que sua atitude reflita tudo isso. Senão a regra não vale nada.
Depois de ter dito e enfatizado tudo isso, agora sim nós podemos estabelecer qual é a regra. Akoremikan veilech lo ifsid. E aí nós aprendemos na Mishnah que quem recita o Shema daquele tempo em diante, primeira hora do dia, quer dizer a primeira hora em que se vê a abóbada do sol. Dali conta 1 hora. Então, primeira hora do dia. Então, se o sol amanhecer às 7, na verdade, é 1. Hora 1. Das 7 às 8, hora 1. Das 8 às 9, hora 2. Das 9 às 10, hora 3. Quem recita o Shema daquele tempo em diante, nada perde, a Gemara falou, apesar de não cumprir o gesto, né? Nesse gesto, a mitzvah de recitar o Shema no tempo adequado, ele é considerado um leitor de Torá. E ser considerado um leitor de Torá não é algo ruim. Amarav Chizda, Amarav Ukva, Bilvad Shelo Yomar Yotzeror. Com relação a esta regra específica, o Rav Chizda disse que o Rav Mar Ukva falou. Essa regra apenas se aplica no caso de quem não recita Yotzer Or. Tem uma reza que nós fazemos, Yotzer Or Vorechosher, Seshalom Voretakor. Aquele que forma a luz, ou o restante das bênçãos do Shema, que fazem parte da mitzvah, da recitação do Shema matinal, após a 3ª hora. Por quê? Porque isso não se aplica mais. Porque existe uma regra dos sábios de não falar palavras vãs, não tomar o nome do divino em vão. E uma das coisas que faz tomar o nome do divino em vão é fazer rezas e bênçãos quando não é para fazer isso, como fazer rezas de Shabat quando não é Shabat. Meitiv yakoremikan veilech lo ifsid kadam sheu kore batorah aval mevarechu shtaim lefanecho veechad lacharecha tu yufta de Rav Chizda tu yufta. Então a Gemara faz uma objeção do Rav Chizda baseado no Baraita, num outro ensino tradicional. Aquele que recita o Shema daquele tempo em diante nada perde, foi falado, porque ele é considerado como quem lê a Torá. Só que ele recitou 2 bênçãos anteriormente e uma bênção posteriormente, porque é assim que faz Shema. Shema, você diz 2 bênçãos anteriores, faz o Shema, depois uma bênção posterior. Mas isso não contradiz a declaração do próprio Rav Chizda num outro ensinamento? E aí a Gemara diz, de fato, a refutação da declaração do Rav Chizda é uma refutação conclusiva. A opinião do Rav Chizda é rejeitada pelo Baraita. Porque se tem bênçãos anteriores e posteriores, então como que a pessoa que recita nada perde? Ele fez brachot que não era para fazer? Eikan de amarei, amarav Chizda, amarav ukva. Maei lo ifsid. Shelo ifsid brachot. Taniana meachi, akoremikan veilech. לא הפסיד כאדם שקורא בתורה, אבל מברך שתיים לפניך ואחד לאחריך. Bom, alguns dizem que o Rav Chizda disse que o Mar Ukva tinha ensinado o contrário. Qual seria o sentido da frase nada perde, que está na Mishnah? Isso implicaria que quem recita o Shema após a 3ª hora do dia não perde a oportunidade de recitar as bênçãos, que seria permitido recitá-las, portanto. Apesar de que o tempo da recitação do Shema passou, então aquelas bênçãos não são bênçãos vãs, segundo essa interpretação, e portanto seria válido. E que também foi ensinado no Baraita. Quem recitar o Shema após esse tempo, nada perde. Então o Shema ali é Shema mesmo, tudo, com as bênçãos. E é considerado alguém que lê a Torá, incluindo as bênçãos. Mas ele recita as 2 bênçãos anteriores e uma posteriormente, conforme a regra. Então quando fala que é considerado como quem lê a Torá, não podemos confundir isso como se fosse só o texto do Shema, que é o texto que está na Torá. As bênçãos não estão na Torá. Não importa. Aquilo tudo é considerado um monobloco. Amarabiri mani gadola kore kriyat Shema beonatan mioter miaosek batorá. Midi takanei akore mikan veilech lo ifsid que adam kore batorá miklal kore o veonatam adif. Agora, com relação à nossa Mishnah, o Rabino Mani disse o seguinte, bom, seja lá como for, maior é quem recita o Shema no tempo apropriado, ou seja, é melhor fazer isso, que aquele que se ocupa no estudo da Torá, no caso, conforme foi considerado. O cara leu o Shema fora do horário, é considerado como quem estuda a Torá. Então, é melhor recitar o Shema no horário do que estudar a Torá. E para corroborar isso, ele diz que foi ensinado numa Mishnah. Quem recita o Shema após o tempo, a Mishnah diz que nada perde. É considerado como quem lê a Torá. Então a gente pode deduzir que se quem recita o Shema no tempo, se quem recita fora do tempo nada perde, quem recita no tempo ainda ganha. Então ele está usando só um argumento lógico.
Quem recita fora do tempo, nada perde. Mas quem recita no tempo, muito mais e além. Porque então ele tanto estuda a Torá depois, como ainda tem o mérito de recitação do Shema no horário correto. Matneim Beit Shammai Omrim Be'erev Kol Adam Yeteh Veikra Uvavoker Yamod Sheneimar Beshochvecha Uvekomecha. Então agora nós entramos numa nova Mishnah. Nós concluímos a Mishnah aqui, iniciamos a discussão aqui na página 10b. Aquela primeira Mishnah está concluída na nosso último ensino do Rabino Mani. E agora começamos a segunda Mishnah, e o Talmud é isso, discussões da Mishnah. E agora então a segunda Mishnah diz que Beit Shammai e Beit Hillel, que eram as duas principais escolas de pensamento do período do segundo templo, né? Nós temos Shemaya e Avtalion, Beit Shammai e Beit Hillel. O período do Zugot, chamado, o primeiro período dos rabinos. Antes dos Tanaim, tinha os Zugot. Depois vieram os Tanaim, depois os Amoraim e assim por diante. Então, Beit Shammai e Beit Hillel eram os dois líderes da geração, da época do segundo templo. E eles estavam discutindo, naquela época, dentre muitos assuntos, sobre a questão da recitação correta do Shema. Beit Shammai declarou que se deve recitar o Shema do modo indicado no texto em si. Portanto, no entardecer, cada um deve se reclinar de lado, como se fosse deitar num divã, e recitar o Shema, observando o verso, quando te deitares. Ou seja, para Shammai, quando o verso diz, você vai falar dessas palavras, quando te deitares, não importa se você vai mesmo deitar ou não. O que importa é que você vai deitar, literalmente, e recitar o Shema deitado. E pela manhã se deve levantar e recitar o Shema, observando o verso, quando te levantares. Ou seja, não tem que ver se você acordou, tem que ver que se faz o Shema matinal de pé e se faz o Shema noturno deitado. Essa era a visão de Shammai. Como está dito, quando te deitares e quando te levantares. Essa era a leitura da escola de Shammai. O Beit Hillel Omrim, Kol Adam Koreh Kedarko, Sheneimar, Ubelechtecha Baderech. Agora, Beit Hillel interpretava diferente o rito da leitura do Shema. Eles disseram, né? Beit Hillel é toda a escola de pensamento, não é só o sábio Hillel, né? Todos devem recitar o Shema como estiverem, ou seja, não precisa estar deitado nem de pé nem de nada. Na posição que for mais confortável para você. De dia ou de noite, tanto faz. Como está dito, quando andares pelo teu caminho. Então, na leitura de Beit Shammai, você tem que seguir literalmente o que está no texto. Mas se for isso, fica complicado, diz Beit Hillel. Porque o texto não fala só quando te deitares e quando te levantares. Ele também fala, e quando andares no teu caminho, que não é nem deitado e nem levantado. Im ken lama neimar beshochvechu vechomecha bishah shebnei adam shechochvim bishah shebnei adam omdim. Mas sendo assim, se é essa terceira cláusula que determina que pode fazer tanto de pé quanto deitado, segundo Beit Hillel, então por que está dito quando te deitar e quando te levantar no entendimento de Beit Hillel? Se não é para ser lido literalmente, como Beit Shammai diz. Então, ele diz que aquilo indica o tempo. O tempo em que as pessoas se deitam é um tempo de fazer o Shema, o tempo em que as pessoas levantam é um tempo de fazer o Shema. Não é que você tem que deitar. Deitar quer dizer tempo de deitar. Levantar quer dizer tempo de levantar. Amar abitarfon, ani haiti babaderech, veiteti likro kidrei, kidivrei Beit Shammai, vesikanti beatzmi mipnei alistim. Continuando a Mishnah, sobre essa alahá, o Rabino Tarfon disse, bom, uma vez eu estava vindo pela estrada, e o Rabino Tarfon era discípulo da escola de Shammai, ou melhor, da escola de Hillel, e ele foi seguir, ele concordou com a escola de Shammai. Ele estava vindo pela estrada, e ele parou para se reclinar e recitar o Shema, ou seja, ele deitou como se fosse no divã, provavelmente na carroça que ele estava. Ele fez isso obedecendo a regra conforme ensinada pela outra escola, que é a escola de Shammai. Apesar do Rabino Tarfon ser discípulo do Hillel, ele considerou cumprir o preceito como Shammai achou o argumento mais legal. Note por que a Guemará está falando isso, né? Por que a Mishnah está dizendo que o Rabino Tarfon se sentiu inclinado a obedecer Shammai? Porque Shammai está sendo literalista, e a maioria das pessoas tem essa tendência. Mas pensando bem, ficou mais literal no texto fazer como Beit Shammai disse.
As pessoas têm essa inclinação. Então ele está confessando que teve essa inclinação. Ele achou que era mais meticuloso ser assim, mais rigoroso, mais certo. Mas ele mesmo confessou. Quando ele fez isso, se colocou em risco de bandidos, listem, porque era perigosíssimo viajar no mundo antigo, porque era muito comum você ser assaltado, e geralmente era assalto seguido de assassinato. Ainda na Mishnah é isso aí. Amru lo, kedei ha'ita lechuv le'atzmecha, she'avarta al divrei beit Hillel. Então os sábios disseram para ele, então, você mereceu estar nessa posição de ter corrido risco, né? Ou seja, se tivesse acontecido algo ruim, você provavelmente pagaria com a tua vida, porque você transgrediu a declaração de Beit Hillel. Você não podia ter feito isso. Né? Então, ou seja, nessa de querer ser meticuloso para seguir religião, a Mishnah diz, você não tem que se expor a nada, a risco. Religião, prática de tradição, não é para isso. Não é para você querer ser melhor que os outros. Veja que nós estamos naquele velho assunto de que o exercício da espiritualidade não é para satisfação e aumentar o ego. Essa coisa de querer ser mais certo do que o outro é você querer satisfazer a mentalidade egóica. Não é que Shammai é mais certo que Hillel, nem Hillel mais certo que Shammai. Não se trata disso. Espiritualidade não se trata disso. Se trata de duas possíveis leituras textuais. Não importa o que se decida, o outro não está errado. Porque nós não estamos falando do mundo real. Quando nós estamos falando do mundo real, tem o certo e tem o errado. Tem o real e tem o fictício. Tem a verdade e tem a mentira. Tem o correto e tem o que não é correto. Mas quando nós estamos falando das escrituras e das práticas tradicionais, nós não estamos mais no mundo do certo e do errado rígido. Nós estamos no mundo do isso é possível e isso também é possível. Essa é uma possibilidade, aquela também é uma possibilidade. E nós, mesmo quando selecionamos essa possibilidade e temos que seguir ela, nós não dizemos que a nossa é a melhor que a outra. Então, nós temos que seguir Hillel. Mas isso não quer dizer que Shammai está incorreto. Então, ele tentou fazer seguir o ensino do Beit Shammai por uma questão de é melhor que o outro. Não é assim que funciona. E é dessa forma, com essa observação da Mishnah, que nós concluímos o nosso estudo. Na nossa próxima aula, na página 11a, nós vamos começar a Guemará, que discutirá essa Mishnah que acabamos de ler. O nosso estudo só é possível graças aos nossos colaboradores. Cada um conforme pode, de boa vontade, voluntariamente, mantém o nosso projeto contínuo. Para mais estudos, começamos agora o estudo do Sefer Torah Min HaShamayim Be'Aspaklal Shel Dorot, concluímos o Reason Above All, continuamos o Sefer Moreh HaNevuchim, do Rambam, e prosseguiremos no Mishneh Torah, né? Já concluímos o Yesodei Torah e prosseguiremos nesse caminho e contamos com cada um que estuda, participa e colabora. Muito obrigado a você pela atenção, pela dedicação. Perguntas e sugestões devem ser usados os nossos espaços lá no Telegram, Beit Midrash Livre, e lá no Facebook, Beit Midrash Livre. Participe, comente, mostre que você está nos acompanhando e nos vemos numa próxima aula Bezrat Hashem Yitbarach. Leitraut.